Você sabia que existem pessoas que nunca terão suas orações atendidas? É isso mesmo. Existem pessoas que vão passar a vida inteira orando, vão jejuar, vão ler a Bíblia, vão à igreja, vão orar em seus cultos, vão orar em suas casas, em suas noites aí em claro, vão chorar, vão clamar, vão se prostrar, mas nunca terão as suas orações atendidas. E nesse vídeo eu vou te contar 5 tipos de pessoas que, segundo a palavra de Deus, nunca terão as suas orações atendidas. Eu peço que você assista esse vídeo até o final, porque de repente você não está tendo a sua oração atendida. Deus não está ouvindo e atendendo as suas orações porque de repente você é um tipo dessas pessoas aqui. Então, meu irmão, fique comigo até o final, já vá dando um gostei nesse vídeo, se o assunto te interessa. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e preste bastante atenção porque esse vídeo é muito importante. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Sermão Poderoso, o professor Will aqui falando, é um prazer ter você aqui. E nesse vídeo eu vou te mostrar 5 tipos de pessoas que nunca terão suas orações atendidas, nunca serão ouvidos e atendidos por Deus. Professor Will, mas e aí, a culpa é de Deus? Não, porque Deus não falha, Deus é sempre fiel e Deus prometeu que se nós orarmos com fé, se nós crermos nele, Ele irá nos ouvir e vai nos atender, ainda que não seja do jeito que a gente quer ou pediu, mas Ele vai nos ouvir e nos atender. Se tem pessoas que estão orando e não estão sendo ouvidas e atendidas, a culpa não é de Deus, a culpa é da pessoa. E vamos saber agora por quê. Quais são esses 5 tipos de pessoas que nunca terão suas orações atendidas por Deus? Primeiro tipo de pessoa que nunca terá a sua oração atendida por Deus é aquela pessoa que não ama o próximo. Pessoas que não amam o seu próximo e não demonstram esse amor na prática, nunca terão suas orações atendidas. Abra sua Bíblia aí no livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 13. Provérbios 21, eu estou com minha Bíblia aqui. Provérbios 21, 13 diz assim: o que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Meu irmão, minha querida irmã, isso aqui é sério. Nós estamos falando de pessoas que passam, por exemplo, por um mendigo pedindo um auxílio, pedindo uma ajuda, pedindo uma esmola e não faz nada. Não fazem absolutamente nada. Passam direto, viram a cara. Outro dia eu estava no semáforo, parei o meu carro e ao meu lado estava um outro cristão que vive arrotando o cristianismo, vive falando mal de A, religião B, diz que é isso, diz que é aquilo, mas parou no semáforo e aí veio um rapaz que estava fazendo malabarismo, cuspindo fogo, e aí quando o rapaz veio antes do sinal abrir, veio para pegar umas moedinhas, ele apertou o botãozinho e subiu o vidro do carro. E o rapaz parou, ficou sem graça, veio em minha direção, eu tirei R$2 e dei para ele. E aí o rapaz foi embora. E aí esse dito cristão, quando o rapaz foi embora, ele baixou o vidro novo e virou para mim e disse assim: ei rapaz, isso aí é para comprar droga. Primeiro, ele não parece que é usuário de drogas, ele tá ali trabalhando. E aí veio pedir dinheiro. Eu dei pelo trabalho dele e pela necessidade dele. Drogado também come. Se for para usar droga, vai ficar entre ele e Deus. Eu acho que não é, eu fiz a minha avaliação, acho que não é e dei o dinheiro. E aí fui embora. E aí conversando com minha esposa, falei: você tá vendo? Como é fácil a gente dizer que ama a Deus. Como é fácil a gente dizer que ama a Cristo. Como é fácil a gente dizer que é cristão. E na hora de demonstrar esse cristianismo, a gente não demonstra. A Bíblia diz que nos últimos dias, alguns vão estar diante de Jesus e Jesus vai falar assim: eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. E sabe o que ele vai finalizar dizendo? Eu não vos conheço. Como não vos conheço? Como que Jesus não conhece? São pessoas que passaram a vida inteira dentro de igrejas, são pessoas que passaram a vida inteira orando, dizendo que eram cristãs. Sabe por que Jesus não os conhece? Porque eles nunca se encontraram com Jesus.
nunca tiveram um encontro genuíno com Jesus, porque quem vai a Jesus é transformado, quem vai a Jesus ama Jesus, quem vai a Jesus ama o próximo, quem vai a Jesus não ama de boca, ama de fato, ama de ação, ama de exemplo. Amor não é algo para ser dito, é algo para ser mostrado, é algo para ser demonstrado, é algo para ser vivido. Então, primeiro tipo de pessoas que nunca terão suas orações atendidas são pessoas que não amam o próximo, pessoas que demonstram desprezo por aqueles que mais necessitam, pessoas que demonstram antipatia por aqueles que mais necessitam, que mais estão precisando de ajuda. Aí quando encontram alguém que é rico, alguém que tem muito, fica puxando o saco. Acontece muito na igreja. Comenta aí, acontece isso na sua igreja também? Porque na minha acontece. Gente que quando vê gente rica quer puxar saco, mas quando vê gente necessitado, aí quer cuspir, quer jogar os pés, quer esnobar. Então, Deus está falando aqui, ó, ei, se você tapa os ouvidos de ouvir o clamor do pobre, você também vai clamar e não será ouvido. Não adianta ficar clamando a Deus se você não ouve o clamor do pobre. Deus não vai te ouvir. Não vai te ouvir. Segundo tipo de pessoas que não terão suas orações atendidas são aquelas que pisam na lei de Deus, não dão ouvidos à lei de Deus. Provérbios 28:9, sabe o que diz? Vamos para a Bíblia, porque falar, até papagaio fala, mas vamos deixar Deus falar. Provérbios 28, verso 9, diz assim, ó: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até as suas orações serão abomináveis. Meu amigo, minha amiga, muito cuidado com o que estão dizendo para você sobre a lei de Deus. Muito cuidado quando disserem para você que a lei de Deus, em especial os 10 mandamentos, foram abolidos. Muito cuidado, sabe por quê? Porque vai para o inferno quem está falando para você, e vai para o inferno você, se não vier a Bíblia e pesquisar e der ouvidos a eles. Algumas leis cerimoniais foram abolidas. Leis principalmente que tinham a ver com o sacrifício que Jesus faria na cruz. Após o sacrifício, essas leis perderam o valor, perderam o significado. E muitas outras leis que estavam ligadas a ela. A lei, os 10 mandamentos, a lei moral, a lei que reflete o caráter de Deus. Essa não foi e não será abolida. Ah, mas Jesus aboliu a lei. Como Jesus aboliu? Que lei Jesus aboliu? Porque ele disse que ele não veio abolir, ele não veio acabar, ele veio cumprir. Se você, pai, dá uma lei ao seu filho e seu filho cumpre, seu filho não está acabando com ela. Seu filho está fazendo o que ela determina. Agora, quando Jesus disse que a lei se resume em 2, se você for aos 10 mandamentos, você vai perceber que os 4 primeiros mandamentos estão relacionados ao amor a Deus. E os 6 últimos mandamentos estão relacionados ao amor ao próximo. Então Jesus disse que a lei ela se baseia em amar a Deus e amar o próximo. Se você guarda os 10 mandamentos, você está amando a Deus e está amando o próximo. Agora, meu irmão, se você está amando a Deus, guardando os mandamentos, eu guardo os mandamentos, está amando a Deus, mas está tapando os ouvidos para ouvir o clamor do pobre, você não está amando o próximo, então você está descumprindo os mandamentos. Você não está ouvindo os mandamentos. E quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, segundo a Bíblia, Provérbios 28:9, até as suas orações serão abomináveis. Tiago 2:10 diz que qualquer que guarda todos os mandamentos, mas tropeça em um, mas deixa de guardar um, se torna culpado de todos. É como se não tivesse cumprido nenhum. Por quê? Eu só vou guardar 9, mas Deus deu 10. Mas eu escolhi guardar 9, porque eu acho que esse aqui não. Então, meu irmão, você está desviando os ouvidos de ouvir a lei. E se você estiver fazendo isso, sabendo do que está fazendo, até as suas orações, diz a palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo, serão abomináveis. Então tenha muito cuidado com quem você está seguindo. Tenha muito cuidado com as coisas em que você está acreditando sem examinar as Escrituras, sem ver a palavra de Deus, sem ir à fonte. Vá à Bíblia. Deixe que a Bíblia diga o que Deus quer que você faça.
Faça como os bereanos. O pastor falou isso, tá bom, pastor, vem cá, deixa eu ver aqui. Não, pastor, olha o que a Bíblia está dizendo. E aí, pastor? Mas por isso, por aquilo, não. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Se o senhor está dizendo algo que não está na Bíblia, ou que a Bíblia está dizendo outra, eu vou seguir a Bíblia. E o senhor que vá com sua mentira para lá. Vá à Bíblia, é a Bíblia. Terceiro tipo de pessoas que nunca terão suas orações ouvidas. As pessoas hipócritas. E como, meu irmão, minha irmã, tem hipócrita dentro de nossas igrejas. E muitas vezes eu estou sendo o principal, você está sendo o principal. O que é uma pessoa hipócrita? É uma pessoa que diz uma coisa, mas faz outra. E não é porque está lutando contra o pecado, não. É porque é safadeza mesmo. Ela sabe que ela não faz aquilo, mas ela gosta de falar que as pessoas têm que fazer o que ela não faz. Pessoas que pensam uma coisa, mas falam outra. Pessoas são duas caras, diz uma coisa e faz outra. Pois é, isso é uma pessoa hipócrita. Olha o que a palavra de Deus fala sobre essas pessoas hipócritas. Isaías 1, de 11 a 15. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? O que adianta ficar fazendo sacrifício? Diz o Senhor: estou farto dos holocaustos, dos carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Verso 12. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Verso 13. Não continueis a trazer ofertas vãs. O que é uma oferta vã? É uma oferta sem valor. É uma oferta que não vale de nada. O incenso é para mim abominação. E também as festas das luas novas, os sábados. Aqui, esse sábado está falando daqueles sábados anuais, tá? Era uma festa anual que eles davam o nome de sábado. Não tem a ver com o sábado dos 10 mandamentos, não. Você está vendo que ele está falando de festividades. Repetindo, o incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, ou as festas que está falando, os sábados e as convocações das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Misturando o santo com o profano. É o pecado com a santificação. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Isso é pesado, isso é sério. Verso 15 e último verso. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim. Quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue, porque o vosso coração está cheio de pecado, porque a vossa mente está entorpecida pelo pecado. Você sabe o que Deus está dizendo aqui? Resumindo esses versos. Você que bota a sua Bíblia embaixo do braço e vai todo intertelado com seu terno, com sua gravata, seu cabelinho na régua, lambido de gel, com a sua empáfia, com seu andar soberbo, você que se ajoelha na igreja e que ora 2 horas para se mostrar, você que prega com fervor, que diz que fala em línguas, você que gira, que rodopia igual um peão, você que faz o que for, dizendo que está adorando a Deus, mas que na verdade, quando os olhares não estão te vendo, está fazendo coisas contrárias ao que você faz e fala. Sabe o que Deus está dizendo para você? Você é um hipócrita e Deus não vai ouvir a tua oração. Quando você olhar para o céu, Ele vai esconder de você os ouvidos para não ouvir a sua oração, porque você é um hipócrita. Porque aqui ó, quando o meu dedo aponta para você, tá aqui ó, apontando para Deus e 3 estão apontando para mim, aqui ó. 3 apontados para mim, dizendo que eu sou o principal hipócrita na maioria das vezes, porque eu falo uma coisa e faço outra, e na maioria das vezes é sabendo que eu estou pecando, sabendo que eu estou fazendo errado. Quantas vezes nós estamos sendo hipócritas diante de Deus? Às vezes até indo em oração a Deus, falando uma coisa, mas querendo e fazendo outra, e decidido fazer outra.
Porque o problema não é ser pecador, o problema é ser pecadeiro. Pecador você pode ser, mas ser um pecador arrependido, lavado e remido pelo sangue de Jesus, e estar próximo com Deus, andar com Deus. E outra coisa é você ser um pecador, pecadeiro, pecador que gosta de pecar, que vive em pecados, que não quer saber de abandonar o pecado. Isso é um pecadeiro. O hipócrita, Deus não ouve a oração do hipócrita. Quarto tipo de pessoas que vão passar a vida inteira orando, mas Deus não vai ouvir. Pessoas egoístas, querem tudo para si, tudo eu, tudo é meu, é para mim, eu faço, eu sou, eu que tenho que ser, primeiro eu, né? Depois Deus, mas primeiro eu. Abra sua Bíblia aí em Tiago, capítulo 4, versículo 2 e 3, diz assim, ó, aqui na palavra: cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Sabe por que essa minha respiração forte? Porque quantas vezes eu pedi algo a Deus para esbanjar? Quantas vezes eu fui egoísta, querendo algo para mim e não para os outros? Quantas vezes você, meu querido amigo, não quer repartir o que você tem? Quantas vezes você, minha irmã, não quer dividir o pouco que você tem com alguém que tem menos que você, porque você quer para você, porque primeiro eu? Quantas vezes nós agimos assim? Egoístas. E vou dizer mais. Quantas vezes nós temos sido egoístas do Evangelho? Você sabe o que é um egoísta do Evangelho? É aquele irmão que senta a bunda no banco, come do sermão, come da palavra de Deus, vira um obeso espiritual e não tem coragem de dividir o que aprendeu com os outros. Não tem coragem de repartir o que aprendeu com os outros, não tem coragem de sair pregar o Evangelho, não tem coragem de fazer estudos bíblicos, não tem coragem de ir falar de Jesus para as pessoas que não conhecem. Só é de casa para igreja para casa, casa para igreja para casa, engorda espiritualmente de tanto sermão que come, de tanto pão que está comendo e não tem coragem de dividir com os outros, não tem coragem de repartir. Egoístas espirituais. Mas eu dou R$2 pro mendigo, eu ajudo, eu gosto de dividir o que eu tenho. Tá, existe esse egoísta aí, o material. E o egoísta espiritual? Você está dividindo pão material com as pessoas? Está pregando? Ou será que você passa a vida inteira com a bunda aí sentado nesse computador vendo um monte de coisa, inclusive esse sermão agora, inclusive esse vídeo agora, mas não tem coragem de repartir o que você está ouvindo espiritualmente com os outros? Porque se você está indo de casa para igreja para casa, só engordando espiritualmente e não está indo pregar o Evangelho para que Jesus volte logo, você está sendo egoísta. E egoístas não terão suas orações atendidas. Não terão suas orações ouvidas e atendidas por Deus. Não seja um egoísta espiritual, muito menos material. Porque se você for, Deus não vai ouvir sua oração. E o quinto tipo de pessoa que nunca vai ter sua oração atendida, que Deus não ouve a oração, é a pessoa que vive em pecado, que gosta de viver em pecado, que não abandona o pecado por nada nessa vida, quer estar com um pé na igreja e um pé no mundo. É o chamado cristão Raimundo. Quer estar servindo a Deus e desfrutando dos prazeres efêmeros nessa vida, os prazeres mundanos, prazeres carnais. Quer ver o que a palavra de Deus fala sobre esse tipo de gente? Isaías 59, de 1 a 2. Olha o que a palavra de Deus diz. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo os seus ouvidos para que não possa ouvir. Deus não está com a mão guardada para que não possa estender a você. E Deus não está com o ouvido surdo para que não nos ouça. Verso 2, mas as vossas iniquidades, nosso pecado, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Uma vida de pecados, principalmente pecados acariciados, aquele pecado que a gente sabe que está pecando e continua fazendo porque gosta de fazer.
e não quer abandonar. Uma vida de pecados causa separação entre nós e Deus e faz com que Deus não ouça as nossas orações. Meu irmão, minha irmã, se você está vivendo uma vida de pecados, pare agora mesmo. Abandone o pecado agora mesmo. Porque Deus não irá te ouvir enquanto os teus pecados não forem confessados, abandonados e remidos por Ele. Você só vai alcançar misericórdia através da confissão e do abandono. Arrependimento. Arrependa-se, confesse e abandone os seus pecados para que esses pecados não causem essa separação, esse distanciamento entre você e Deus. Não que Deus está dando as costas para você, não que Deus está querendo se distanciar de você, não. É consequência do pecado, é nós, com os nossos pecados, que nos distanciamos automaticamente de Deus. Porque o pecado causa a separação entre Deus e o homem. Lembra de Jesus, quando Jesus na cruz, ali naquele momento em que ele tomou sobre si o pecado da humanidade, ele estava carregando os seus e os meus pecados nas costas. Quando ele sente esse distanciamento de Deus, ele sente, ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Quanto mais você, com esses teus pecados encobertos que só você e Deus sabe quais são, aquilo que você vive fazendo quando está sozinho, vive fazendo escondido dos homens, porque de Deus ninguém esconde. Esses pecados causam distanciamento entre você e Deus. Abandone agora, abandone hoje, para honra e glória do nome de Deus. Abandone a vida de pecado. Abandone a vida de distanciamento de Deus, para que Deus ouça e atenda de bom grado as suas orações. Estenda a mão, poderosa mão de Deus, e toque tua vida e te transforme para a honra e glória do nome dele. Que você não seja uma dessas 5 pessoas que eu citei aqui. Que a tua vida não seja a vida de uma dessas 5 pessoas que eu citei aqui, mas que seja uma vida lavada e remida no sangue do Cordeiro, uma vida transformada para a honra e glória do nome do nosso Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Vamos orar, querido Deus. Obrigado, Senhor, pela vida desse irmão, pela vida dessa irmã que está assistindo esse vídeo agora. Não deixe que esse irmão saia daqui, ó Deus, sem curtir esse vídeo, sem se inscrever e sem comentar nesse vídeo e compartilhar esse vídeo com irmãos que estão precisando ouvir essa palavra. Não permita que o Espírito Santo vá e incomode essa pessoa, mas sobretudo que o Espírito Santo incomode essa pessoa para que ela abandone a vida de pecado, para que ela mude o comportamento, para que ela seja uma pessoa transformada por Ti, convertida, lavada e remida no sangue de Jesus. Obrigado por tudo, obrigado por ser o nosso Deus, o nosso Pai. Em nome de Jesus te pedimos, amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te proteja, Deus te guarde, para honra e glória do nome dele. Amém.